Boa noite, irmãs, paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estar conversando um pouco mais sobre a palavra, mas antes nós vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos e pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, Senhor, pelo teu sustento e pela tua provisão. Nós viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, continuar nos abençoando, nos dando da tua bênção, nos dando da tua graça, nos dando da tua paz e abençoando, Senhor, esses momentos que estaremos falando da tua palavra. Fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós no dia de hoje, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Hoje, irmãs, nós vamos estar conversando sobre um texto que está lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali eu direi mais a você. Então desci à casa do oleiro, ele estava lá trabalhando com a roda. Toda a vez que o vaso feito por ele ficava imperfeito, o olheiro pegava o barro e fazia outro vaso com ele, dando-lhe uma forma que desejasse. Então a palavra do Senhor veio a mim. Casa de Israel, não posso eu lidar com vocês como um oleiro lida com o barro? Diz o Senhor. Veja, você, casa de Israel, é o mesmo nas minhas mãos que o barro nas mãos do oleiro. Israel estava passando por uma série de problemas aqui. E esses problemas eram causados por causa da sua desobediência. Por causa da sua rebeldia em relação a Deus. E por voltar as costas diante de Deus. Por se achar autossuficiente. E nesse período, Jeremias estava com o povo cativo. E ele profetizava, ele era profeta na casa de Israel durante esse período. Nós temos falado aí na escola dominical aí no Santa Gertrude sobre o livro de Daniel, temos estudado sobre o livro de Daniel, temos falado algumas coisas também sobre Isaías, sobre Jeremias, e nós temos visto que era um período muito difícil para o povo de Israel. Mas também era um período de tratamento de Deus, que Deus usava para tratar com o seu povo. Isso porque Deus trata, corrige a quem Ele ama. Se Deus não corrigisse o seu povo, significa que Ele não o amava, mas como Ele o amava, Ele o corrigia. E usava muitas vezes essas situações. Mas Jeremias era um profeta que Deus usava a vida dele em particular no que diz respeito à prática. Deus mostrava na prática para Jeremias aquilo que ele queria falar com o povo. Isso não foi só nessa situação, mas também como em várias outras situações. E isso nos leva a mostrar-se, irmãs, nós temos falado isso lá aí na Dorcas, que Deus é um Deus que nos ensina na prática. As irmãs já me ouviram falar sobre isso várias vezes. E nessa situação com Jeremias não foi diferente. Olha, Jeremias, desce lá na casa do oleiro. Aonde é feito os vasos, aonde são feitos os utensílios de barro. Desce lá na casa do oleiro que eu quero conversar com você. E Jeremias obedeceu e desceu à casa do oleiro.
E lá o oleiro começou a observar, olha, Jeremias, vai lá e observa o oleiro trabalhando. E ele estava fazendo vasos ali. E ele viu que ele pegou aquela massa, pegava aquela massa, aquela argila, trabalhava aquele barro, moldava aquele barro, colocava na roda, começava a girar aquilo, começava a dar forma ao vaso, conforme ele queria. Porém, chegava a determinados momentos que aquilo desandava, aquele trabalho desandava. E aí, o que ele fazia? O que o oleiro fazia? Desmanchava tudo aquilo que tinha sido feito e começava o trabalho tudo de novo. E aí, Deus vira para Jeremias e fala, olha, está vendo como é que o oleiro trabalha? Fala para a casa de Israel que eles são como o barro na minha mão. Eu trabalho com eles como o oleiro trabalha o barro. Toda vez que desanda, toda vez que toma uma forma diferente daquela que é necessária e daquela que é precisa, aquela que foge da minha vontade, eu desmancho o trabalho todo e faço novamente. Assim é a vida, a nossa vida espiritual diante de Deus. As irmãs já têm visto eu falar e conversar com as irmãs que vaso trincado, vaso rachado não retém água. É necessário quebrar o vaso e fazer um novo. E é assim que Deus trabalha as nossas vidas. Deus não faz remendos nas nossas vidas, meus irmãos. Deus não faz remendo nas nossas vidas. Deus as faz de novo. Por isso que Nicodemos fala, por isso que Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Não é feito remendo. É preciso nascer de novo. É preciso criar um novo vaso. Começar o trabalho novamente. Formar de novo. Trabalhar aquilo. Misturar água. E água fala de vida, purificação, para nos deixar mais maleáveis, para podermos ser tratados e trabalhados. E é dessa forma que Deus trabalha a nossa vida espiritual. Quando nós estamos precisando ser tratados, derruba a água novamente, amassa, coloca em cima da roda, nos dá sustento e uma plataforma para aí começar a trabalhar, colocar a mão naquela massa, trabalhar aquela massa e nos formar e nos trazer a forma necessária e perfeita, sem trincas. Agora, basta saber se nós estamos disponíveis a isso. Será que eu estou disponível a deixar Deus trabalhar a minha vida? Trabalhar nas áreas que são necessárias, derrubar água e começar a modelar de novo? Como um barro na mão de um oleiro? Mas também tenho que entender que se eu não estou disponível, o barro fica lá, disforme e sem utilidade. Mas a partir do momento que eu deixo ser tratado, ser trabalhado por Deus,
barro começa a ter uma serventia. Se torna um vaso, se torna um prato, se torna um jarro. E passa a ter utilidade. Então, irmãs, bem sucinto e bem rapidamente, deixe ser trabalhado por Deus. Que sejamos barros trabalháveis. Deixemos ser moldados por Deus, para que a nossa vida espiritual passe a ter serventia na mão do oleiro. Amém? Pense nisso, reflita, ore e peça para que o Espírito complete essa palavra no seu coração. Uma ótima noite para todas. Que Deus abençoe. Yeah, yeah. Oh no, yeah, yeah, yeah. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Yeah, 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 como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser